A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Chegamos ao último tema da nossa playlist, Ouvindo a Voz de Deus. E como ouvimos a voz de Deus? Mediante o estudo da sua palavra. A palavra de Deus está revelada a vontade de Deus para cada um de nós. Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso ou desejo falar do Salvador a alguém. Na verdade, Deus nos chamou também para a tarefa de trabalhar lado a lado com Ele na salvação dos nossos semelhantes. Não só os pastores devem fazer isso, o Espírito Santo capacita todo crente a fim de que, segundo os dons recebidos, possa cumprir sua parte no projeto missionário de Deus. Isto é o que a Bíblia ensina. Em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, Jesus disse o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, ele serve para dar gosto, ao alimento, para temperar a comida, Por isso ele é misturado no alimento. Assim devem os crentes também serem misturados ao mundo no sentido de dar o alimento espiritual, fazer a diferença nesse mundo depravado e caído. Se o cristão não está fazendo diferença, não está dando frutos, para que serve então? No verso 14 ele diz, verso 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Como é que você pode ser luz escondendo seus dons, seus talentos, escondendo a quem você de fato pertence? Lá em Atos 1, também verso 8, ainda no sentido de sermos a diferença neste mundo, Jesus nos chama de suas testemunhas. Atos 1, versos 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Mas para isso é necessário que receber o Espírito Santo. E só quem recebe o Espírito Santo é aquele que está disposto realmente a abandonar o pecado. Gálatas 5. Aliás, eu quero ler primeiramente 1 Coríntios capítulo 12, que vai nos falar um pouco da dádiva do Espírito Santo para aqueles que o aceitam. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 a 11 vai dizer. Diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe praz a cada um individualmente. Ou seja, o Espírito Santo aqui derrama suas dádivas de forma individual. Por exemplo, tem igreja que ensina que você só tem o Espírito Santo se você falar em línguas. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia ensina. O próprio Senhor Jesus nunca falou em línguas, nem João Batista, e ainda assim, João Batista, sem falar de Jesus, dispensa comentários, mas João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons a cada um conforme lhe apraz. E uma coisa que nós devemos demonstrar, ou aquele que tem o Espírito Santo demonstra, é exatamente os frutos do Espírito. Gálatas 5, verso 22. Na verdade, o fruto do Espírito. Porque uma coisa não se desassocia da outra. É como a lei de Deus, os 10 mandamentos. É uma unidade. Não são preceitos soltos, isolados.
Como o Tiago diz, que quem peca num ponto é culpado de todos. A conta de Deus não é 10 menos 1 igual a 9. 10 menos 1 igual a 0. Ou cumpre toda a lei pela fé, pela graça em Jesus Cristo, ou não cumpre, né? Gente que fica criando desculpa para justificar o seu erro. Então ele é culpado de todos. Então Gálatas 5, verso 22 vai dizer: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, quem pode condenar alguém que tem o fruto do Espírito Santo, né? Que nada mais é do que o próprio Senhor Jesus, né? Jesus é amor, é alegria, é paz, é paciente, é benigno, é bondoso, é fiel. Quem pode ser fiel se não obedece aos mandamentos de Deus, por exemplo? Jesus é manso, tem domínio próprio. Então, o cristão que tem o fruto do Espírito Santo, você quer saber se de fato tem o fruto do Espírito Santo, você tem que ver se você demonstra no seu viver os frutos do Espírito Santo. Interessante aí nessa ilustração você vê, né, o sal, a luz do mundo, vou pular aqui, o discípulo, testemunha, como a gente já leu, né, embaixador, porque, como diz aí em Coríntios, né, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E é assim que é o cristão. Ele deve fazer com que anunciar Jesus Cristo de modo que o mundo, as pessoas se reconciliem com ele. E o sacerdote: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente vai ver um pouco sobre isso também. Mas antes a gente vê sobre os dons de capacitação na igreja. Está lá em Efésios capítulo 4. Né? E qual é o objetivo dos dons? Efésios 4, do verso 11 ao 15. Vou tomar um copo d'água. Então está escrito o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeitamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o dom do Espírito Santo é derramado sobre a pessoa para que a pessoa seja aperfeiçoada no ministério, né? A favor, a desempenhar o seu serviço para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Continuando diz: até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então os dons servem para capacitar o indivíduo e a igreja como um todo, para que não seja também levado por qualquer sorte e vento de doutrinas. Por isso que hoje existe o quê? Mais de 30 mil denominações cognominadas de cristã. Todas dizem servir a Cristo, mas quando a gente vai para suas doutrinas, a gente vê que não é bem assim. Que dom Deus considera mais importante? Será que é o dom de curar? Será que é o dom de línguas? Será que é o de profecia? 1 Coríntios 13 diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E verso 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. De todos os dons, o mais importante é o amor. Você pode não saber profetizar, você pode não ser profeta, você pode não saber pregar, mas você tem que ter
amor. A lei de Deus, ela é a base da sua lei, ela é o quê? O amor. Então, sem amor, você não pode cumprir as reivindicações divinas de bom grado, né? Você vai seguir apenas como regras soltas, né? Apenas como letra morta. Diante disso, que Deus espera de mim quando descubro meus dons? 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 14. Vai dizer o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, não seja negligente com o dom que lhe foi recebido, certo? A gente deve primeiramente permanecer em Cristo, como vai falar, mostrar aqui a ilustração. E você permanece em Cristo através do louvor, da leitura diária da sua palavra para ouvir a sua voz. Você permanece em Cristo por meio da oração, confessando seus pecados, não apenas pedidos e agradecimentos, e pedindo o batismo do Espírito Santo. E aí você começa a descobrir os seus dons. Deus vai mostrando a você qual é o seu dom, e aí você vai ter que desenvolver os dons espirituais. Se você tem um dom da pregação, o que você tem que fazer? Estudar mais e mais a Bíblia, pedir a orientação de Deus para saber o que pregar. Porque não podemos confundir uma pessoa que tem o dom da pregação e achar que porque eu tenho o dom da pregação agora eu posso pregar o que eu quiser, e não é assim. Você tem que pedir a Deus para saber o que você tem que pregar, porque você não sabe quem vai estar lá, quem necessita ouvir aquela palavra. Às vezes pode ter 30, 50 pessoas na igreja, mas uma única pessoa ali é que vai ser alcançada por aquela mensagem. Então você tem que pedir sabedoria, né? Pedir a Deus que lhe mostre qual sermão que você tem que pregar, né? Então, se você de repente tem o dom de ajudar as pessoas, então você vai procurar desenvolver. Todos temos a obrigação de ajudar, mas você vai procurar desenvolver esses dons e assim por diante. Mediante a comunhão com Cristo, você vai recebendo cada vez mais poder para desenvolver os seus dons. E aí 1 Pedro 2, quando vai dizer lá no verso 9 da primeira carta de Pedro, falando do povo santo, uma raça eleita, né? Ele fala no verso seguinte: antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, né? Agora alcançaste misericórdia. Então o verso 9 vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É aquilo que ele tirou, né, essa linguagem lá do Antigo Testamento. Então, quando a gente se batiza, nós somos o quê? Propriedade agora exclusiva de Deus. O batismo, ele representa a morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida, como está lá em Romanos 6. O batismo é a ordenação do crente para servir a Deus nas diversas áreas do sagrado ministério, pregando o evangelho eterno para seus familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, desconhecidos e até mesmo a estrangeiros. Ali você se torna ministro ou sacerdote de Deus. Você agora, sendo um homem, por exemplo, é o sacerdote do seu lar. Você está encarregado de orar pela sua família, de orar pelos seus colegas de trabalho, de orar também pelos membros da igreja. Você agora participa de fato da natureza divina, do ministério de Cristo, que Jesus viveu aqui para interceder por nós, viveu por nós. Agora nós temos que viver também em prol do nosso semelhante. E lá em Mateus 28, porque tudo começa com oração. Se você não ora, se você não se consagra, você realmente não vai ter desejo de sair e levar a mensagem para ninguém. E
E aí vem, né, Mateus 28, verso 19 e 20, a ordem de Jesus, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a ênfase aqui é no fazer discípulo. Quando você vai, prega, alguém se converte, aqui tem a ilustraçãozinha, né? E ensinar, batizar e continuar ensinando, que é exatamente o fazer, o discipulado. Discipulado é comunhão, buscar a Deus desde a primeira hora do dia, relacionamento, viver em comunidade, né? Ou seja, em pequenos grupos agora, né? Missão, envolver-se diretamente na salvação de alguém, testemunhar de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você, por exemplo, dá um estudo bíblico, que alguém se converte, você vai ter que o que agora? Discipulá-lo, continuar no ensino até que ele possa caminhar, como a gente diz, né, com as próprias pernas. Para crescer espiritualmente, todo crente deve estudar diariamente a palavra, orar e trabalhar para levar pessoas a Cristo, seja pela oração intercessória, pelo testemunho pessoal ou ensino das Escrituras. Ou seja, a pessoa não sabe pregar, né? Mas ela pode acompanhar alguém no estudo bíblico. Ela não está podendo acompanhar alguém no estudo bíblico, mas ela pode orar intercessoriamente por quem está indo dar o estudo, por quem está recebendo o estudo. A pessoa tem que ter agendas de oração para isso, né? Para isso tem que ter tempo de qualidade com Deus, né? E não orar de forma rápida, né? Com pouco tempo. Por isso que tem que se programar de fato para ter mais tempo com Deus, principalmente na primeira hora do dia, mas também buscar a Deus como fazia Davi, ao meio-dia e também à noite. Tal experiência não é mera opção, é condição para recebermos o batismo do Espírito Santo, essencial à nossa caminhada rumo ao céu. Ou fazemos essas coisas ou morremos espiritualmente. Então devemos acostumar nossa mente a fazer aquilo que realmente agrada a Deus. Recapitulando o tema, Jesus afirmou que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Torno-me luz do mundo quando tenho comunhão diária com Deus e o poder do Espírito Santo em minha vida. Todos que aceitam a Cristo recebem dons e ministérios. Existem na igreja vários dons de capacitação. O dom mais importante para Deus é o amor. Quando descubro meus dons, Deus espera de mim fidelidade no uso deles, e após o batismo nos tornamos missionários. O batismo é a ordenação do crente ao ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o Evangelho. Portanto, o desejo de Cristo é que sejamos membros ativos da igreja, que vamos à igreja para adorar a Deus e atuar também ajudando a pregação do Evangelho, usar nossos dons em glorificar a Deus e aceitar a missão de Jesus e estarmos dispostos a pregar o Evangelho. Que Deus seja louvado. Essa playlist tem 27 temas e você pode, né, assistir todos, retornando ali o primeiro, e tenho certeza que você vai se enriquecer estudando, com a Bíblia aberta também. Você vai crescer espiritualmente e vai reacender aquele que está morno, vai reacender a chama do Evangelho, e aquele que está conhecendo o Evangelho agora vai lhe ajudar também no seu crescimento espiritual. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.